Olá, meus queridos irmãos. Nesse vídeo eu escolhi uma história que poucos conhecem. Um personagem do Antigo Testamento, Mefibosete, neto de Saul. Na realidade, vamos ver que temos algumas semelhanças com essa história. Começando em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3 e o versículo 7. Diz assim: Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use da bondade de Deus para com ele? Então disse Davi a Mefibosete: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. O segundo livro de Samuel, capítulo 9, é um relato da bondade que Davi mostrou a Mefibosete, filho de Jonatas. Davi sentiu-se obrigado a mostrar bondade por amor a Jonatas, aos seus descendentes que estavam na casa de Saul. Um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, foi chamado à presença de Davi e Davi lhe perguntou: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? O servo lhe disse que ainda havia um filho de Jonatas, que era aleijado de ambos os pés. Quando Mefibosete veio a Davi, Davi lhe disse para não temer, porque usaria de bondade para com ele, por amor a Jonatas, seu pai. Davi disse-lhe ainda que lhe restituiria todas as terras de Saul, seu pai, e que ele comeria sempre à sua mesa. O avô de Mefibosete, Saul, era inimigo de Davi. Muitas vezes perseguiu Davi e queria matá-lo. Ele era um grande inimigo de Davi. Quando Saul e Jonatas foram mortos, a ama de Mefibosete o tomou e fugiu apressadamente. Ela pensou que uma vez que o avô e o pai de Mefibosete estavam mortos, Davi podia vingar-se e matar Mefibosete, se não fugisse rapidamente. O menino caiu e ficou coxo, porque ela corria muito depressa. Considere por um momento, isso não lhes parece a figura de um pecador diante de Deus? O homem entende mal o nosso Deus, porque o homem tem pensamentos distorcidos acerca de Deus. O homem pensa que Deus também tem pensamento distorcido acerca do homem. Mefibosete pensou: o meu avô era inimigo de Davi. Portanto, Davi deve odiar-me. Não tenho amor nenhum a Davi. Portanto, Davi não deve ter nenhum amor por mim. É assim que pensamos. Porém, Deus não é como nós. Mefibosete não tinha base para receber graça e ainda assim a recebeu. O mesmo é verdade a respeito de nós e Deus. Deus também pergunta: não há ainda alguém da casa de Adão para que eu lhe dê graça? Davi mostrou bondade a Mefibosete por amor a Jonatas. Deus deu graça aos pecadores por causa do seu filho Jesus. Mefibosete não tinha qualquer posição diante de Davi. Davi só conhecia o pai dele, Jonatas. Ele foi gracioso com ele por amor a Jonatas. Mefibosete não teve de fazer boas ações antes de receber o favor de Davi. Ele recebeu bondade não por sua causa, mas por causa de outra pessoa. Isso também se aplica a um pecador diante de Deus. Muitas pessoas pensam: tenho de fazer alguma coisa boa antes de poder agradar a Deus. No entanto, a Bíblia diz que Deus nos ama sem razão. Não tínhamos nenhuma posição diante de Deus. Porém, temos o nosso Jonatas, Jesus Cristo, aleluia. Deus nos deu graça por causa dele. Somos salvos porque temos o Senhor Jesus diante de Deus. Com o Senhor, podemos comparecer diante de Deus. Não há nenhuma passagem na Bíblia que afirme que Deus quer ser reconciliado conosco. Pelo contrário, a Bíblia diz apenas que temos de ser reconciliado com Deus. Deus já está reconciliado conosco. Deus nos deu o seu Filho porque nos amou. Em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3 ao 4, diz: Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas,
aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está em Lodebar. Lodebar é uma palavra hebraica que significa um lugar sem pasto. Hoje o mundo é Lodebar. Nunca pode satisfazer a fome do homem e nem satisfazer a sede do homem. Lodebar nunca pode satisfazer o nosso coração. Irmãos, você sabe que fomos criados para Deus e não para nós mesmos? Todos aqueles que nunca se voltaram a Deus nunca poderão ser satisfeitos plenamente. Vocês podem sonhar com um futuro muito belo e tranquilo. No entanto, passado pouco tempo, descobrirão que as promessas do mundo são sistemas monetários inutilizáveis. O mundo só traz desânimo e desilusão. Vezes após vezes, o mundo coloca-nos num sonho. Tudo é apenas uma miragem em um lugar seco sem pasto. Uma vida separada de Deus nunca pode satisfazer. Mefibosete, que fugiu de Davi, vivia num lugar sem pasto. Um pecador longe de Deus também vive num lugar sem pasto. O que fez Davi quando ouviu que Mefibosete vivia num lugar sem pasto? Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Trazê-lo, no texto original também, tem um significado de ir buscar. Em Romanos capítulo 3, versículo 11 diz: não há quem busque a Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, o versículo 10 diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Algumas pessoas pensam que, porque somos caídos, certamente devemos buscar Deus. Mas não é assim que as coisas funcionam. Se Deus tivesse de esperar que nós o buscássemos para nos salvar, provavelmente nunca seríamos salvos, porque nunca o buscaríamos. Mefibosete não buscou Davi. Davi enviou homens para ir buscá-lo. Não buscamos Deus, mas Deus enviou seu Filho para buscar-nos e trazer-nos à sua presença. Da parte de Mefibosete, ele não se atreveu a buscar o rei, porque o seu avô era inimigo do rei. Além disso, ele não podia fazê-lo, porque era aleijado. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostou-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Esta é uma música muito agradável, Mefibosete. Davi não disse mais nada. Já consideraram que tipo de sentimento estava no coração de Davi e qual foi o seu tom de voz quando disse Mefibosete? Sobre essa palavra estava um coração que batia, um coração que expressava o coração de Deus. Mefibosete mostra que Deus não odeia o homem, mostra que deseja o homem e que ama o homem. Espero de coração que a nossa intimidade com o amor de Deus cresça mais e mais. Deus abençoe a todos. Um abraço carinhoso. Até mais.